Olá, pessoal! Continuando então com relação ao que a gente viu aí em alguns vídeos atrás sobre a teoria geral do recurso, hoje a gente começa essa fase de verificar os principais recursos que a gente tem dentro do CPC, ok? Eu vou começar a falar do recurso da apelação, que é o primeiro recurso que a gente tem após a prolatação de sentença. É aquele recurso onde a gente ainda pode analisar matérias fáticas, né? A gente ainda pode analisar questões referentes a fatos que foram apresentados e talvez não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau. E a gente vai verificar também que a gente pode ter agora as preliminares de apelação, caso seja necessário, ok? Então vamos começar lá? A gente tem aí o cabimento dessa apelação. Quando que cabe a apelação, tá? A apelação cabe quando a gente tiver uma decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Então ela vai caber de sentença, qualquer que seja o procedimento, seja definitiva ou terminativa, né? Então as sentenças definitivas são aquelas que têm por base o artigo 487, as terminativas aquelas que têm por base o artigo 485. E aí, qualquer decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a gente vai falar em apelação, tá? Essa sentença tem que ser aquela sentença que coloca fim à fase cognitiva ou à fase de execução, tá? Se ela não colocar fim, a gente não vai estar falando de sentença, a gente vai estar falando de decisão interlocutória. De decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, que é um tema para um próximo vídeo que a gente vai fazer, tá? Importante o seguinte, se, porventura, na decisão interlocutória, nas questões de agravo, se aquela decisão não se encaixar no rol do 1015, então automaticamente não é agravo, tá? O que não for agravo vai ser preliminar de contestação. Por exemplo, eu tenho lá uma testemunha que não foi ouvida. Automaticamente, o meu direito de prova foi vedado. Com isso, se o meu direito de prova foi vetado, automaticamente eu tenho o direito de recorrer com relação a isso. Só que a não oitiva de testemunhas em eventual audiência de instrução não se encontra no rol do 1015. Então, por esse motivo, não cabe agravo de instrumento. O que vai caber é preliminar de apelação na fase recursal, ok? Então, se algum direito meu for vetado por algum motivo, automaticamente, se não tiver no rol do 1015, não é agravo de instrumento e é preliminar de apelação no momento da fase recursal, ok? Continuar lá com essa apelação, então. Prazo de 15 dias para poder apresentar o recurso, tá? Esses 15 dias, eles vão contar do momento em que os advogados foram intimados da decisão, ok? Se porventura for interposto embargos de declaração, o meu prazo vai estar interrompido e vai contar do momento da sentença dos embargos, tá? Então, regra geral, prazo de 15 dias da intimação para apresentação de apelação e 15 dias para apresentar contrarrazões ou apelação adesiva, tá? Então, o juízo de primeiro grau recebe a apelação e aí intima para que a outra parte apresente as suas contrarrazões ou eventual apelação adesiva no prazo de 15 dias também. Não se esquecer que esses 15 dias agora são úteis, não são mais 15 dias corridos, ok? Efeito. Regra geral, que a gente viu lá no vídeo da teoria geral dos recursos, regra geral, ele tem um efeito devolutivo, tá? Só que ela pode ter um efeito suspensivo quando ela se encaixar nas questões do parágrafo 1º do artigo 1012. Então, acompanhe aqui comigo a leitura. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeito imediatamente a sua publicação a sentença que, se começou a produzir efeitos de forma imediata, automaticamente ela tem efeito suspensivo, tá? Homologa divisão ou demarcação de terras, quando a gente estiver falando lá das ações a título de direito das coisas. Condena ao pagamento de alimentos, porque a gente não pode aguardar
uma decisão final para já começar a fazer esse pagamento. Extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, lá na fase de execução. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Então, se tiver cláusula arbitral e esse pedido for julgado procedente, também tem lá seus efeitos suspensivos, uma vez que eu preciso mandar isso agora para a arbitragem. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Tutela provisória, a partir do momento que ela é decretada, ela tem de ser cumprida. Decreta a interdição, por esse motivo que nós temos lá a interdição provisória, tá? E já começa a ser cumprida a partir do momento que ela for decretada, enquanto se analisa as questões de mérito para uma interdição definitiva. Então, nesses casos, vai ter efeito suspensivo. Nos demais, que é a regra geral, a gente tem apenas efeito devolutivo, ok? Como que é o processamento dessa apelação? Primeiro, ela é interposta no juízo de primeiro grau, tá? Então, ela é interposta para o juízo ACO. O artigo 1010 fala que essa apelação, ela tem que vir com a peça de interposição mais a peça de razões, tá? Nessa peça de interposição, a gente tem lá nome e qualificação das partes, a informação de que estamos apresentando apelação e o pedido para que essa apelação seja remetida ao tribunal competente. Então, essa peça de interposição, ela vem junto com a peça de razões, tá? E ela é direcionada ao juízo ACO, informando para o juízo ACO qual é o processo, qual é as partes que estamos interpondo recurso de apelação, pedindo para que ele encaminhe isso para o tribunal competente. Na peça de razões, a gente tem lá nome e qualificação das partes. Então, eu preciso qualificar quem é apelante e quem é apelado. Preciso qualificar qual que é o processo de origem, qual que é a vara de origem. Exposição do fato e do direito. Preciso determinar lá o que aconteceu para a gente chegar até essa sentença. Então, quais foram os fatos gerados, qual que é o meu direito a título de uma eventual reforma ou anulação, as razões do pedido da reforma ou da nulidade, tá? E, por último, o pedido de nova decisão. Então, isso daqui, ela vem na peça de razões. Intimação para contrarrazão ou para apelação adesiva, então, recebida a peça de interposição e a peça de razões, a parte contrária vai ser intimada para apresentar contrarrazões, tá? E no mesmo prazo pode apresentar eventual apelação adesiva, na qual o apelante também vai ser intimado para apresentar as suas contrarrazões. Se tiver apelação adesiva, a gente vai ter apelação, apelação adesiva, contrarrazões de apelação, contrarrazões de apelação adesiva. Se não, a gente vai ter apenas apelação e contrarrazões de apelação, tá? Então, não esquecer que a gente tem peça de interposição, que tem de ser apresentada de forma concomitante com as razões de apelação. Na peça de interposição direcionada para o juízo ACO, pedindo que o recurso de apelação seja encaminhado ao tribunal competente. Na peça de razões, a gente tem lá nome das partes e qualificação, os dados do processo e a vara de origem, a exposição do fato e do direito que gerou aquela decisão, as razões pelo qual eu estou pedindo a reforma ou a nulidade e o pedido de nova decisão. Dessa apelação, a parte contrária é intimada para apresentar contrarrazões e, se for o caso, apelação adesiva, tá? No prazo de 15 dias, sendo apresentada a apelação adesiva, a parte contrária vai ter direito de apresentar as suas contrarrazões. Apresentado isso, a gente tem que verificar que o juízo ACO não vai fazer juízo de admissibilidade, tá? Ele simplesmente vai receber e encaminhar isso para o tribunal, tá? Não cabe o não conhecimento pelo juiz de origem. O juiz de origem não vai poder falar não aceito a apelação, tá? Ele simplesmente recebe a apelação, recebe as contrarrazões e encaminha para o tribunal. Ele também não indica questões de efeito. Isso vai ficar para o tribunal, tá? Em regra, o juiz não pode reconsiderar a sentença ao receber a apelação. Então, na apelação não vai ter a questão da reconsideração, tá? Exceto se
teve lá um indeferimento da inicial, grave o vício que não permitiu emenda, extinção sem resolução de mérito ou quando houver jurisprudência pacífica contrária ao pedido do autor, tá? Então, se tiver algumas dessas situações, cabe lá uma eventual reconsideração com relação a isso, tá? Por isso que quando você for pedir reconsideração antes de apelação, peça apartada, pedindo só a reconsideração e falando na reconsideração que já existe o recurso de apelação, foi interposto, para você não perder o prazo recursal, e caso o juiz reconsidere, desista da apelação, tendo em vista que ela perdeu o seu objeto, tá? Quando essa apelação chega no tribunal, qual que é o procedimento dentro do tribunal? Então, até agora ela estava ainda com o juiz do ACO, tá? Agora, ela chegou no tribunal. Chegada no tribunal, essa apelação vai ser distribuída ao relator, tá? Que vai receber a apelação. Essa distribuição é de forma imediata. Se for verificado algum tipo de vício processual, ele pode decidir de forma monocrática. Ele não precisa mandar essa apelação para eventual julgamento. Ele mesmo pode decidir que não cabe essa apelação, que ela possui algum tipo de vício e que por esse motivo ela não vai para uma sessão de julgamento. Que é o que determina o artigo 932, fala assim, né? Incumbe ao relator, inciso terceiro, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Decisão de facultada a apresentação de contrarrazões dá provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária. As súmulas, acórdãos e entendimentos firmados de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Então, se porventura tiver lá nas hipóteses do 932, o próprio relator pode conhecer ou não, e aí a gente vai ter uma decisão monocrática, tá? Essa apelação não vai nem para julgamento. Se não for uma decisão monocrática, o que o relator vai fazer? Vai elaborar o voto, tá? E vai encaminhar para o colegiado para que a gente possa ter uma sessão de julgamento. Quando essa apelação tiver em condições de julgamento, os autos são enviados já com o relatório para a secretaria do tribunal, para que aí seja determinada uma sessão de julgamento para que a gente possa fazer a análise, que eles possam fazer a análise dessa sentença. Dessa decisão. O artigo 931 fala assim: distribuídos os autos, serão imediatamente conclusos ao relator, que em 30 dias, depois de elaborar o voto, restituí-los-á com relatório à secretaria. Então, existe um prazo para que isso aconteça, tá? Então, distribuir os autos, distribuir a apelação, automaticamente, de forma imediata, eles vão conclusos ao relator, que tem prazo de 30 dias para elaborar o voto e restituir isso à secretaria do tribunal, tá? Então, essa apelação entrou no tribunal, distribuída para o relator, ele pode decidir de forma monocrática se existir um vício processual. Se não for caso de decisão monocrática, ele vai elaborar o voto para julgamento pelo órgão colegiado. Quando estiver em condições de julgamento, autos enviados já com relatório para a secretaria, prazo de 30 dias, tá? Então, o relator, prazo de 30 dias para elaborar o voto e restituir para a secretaria do tribunal. Ainda dentro do tribunal, tá? Depois disso, em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que vai designar dia para julgamento, ordenando em todas as hipóteses previstas neste livro a publicação da pauta no órgão oficial. A partir do momento em que esse recurso retornou para a secretaria com o voto, com o relatório, esse processo, então, é apresentado para o presidente do tribunal e o presidente vai designar dia para julgamento, tá? E vai publicar a pauta no órgão oficial. Importante, entre a data da publicação da pauta e da sessão de julgamento, tá? Tem de ter pelo menos um prazo de 5 dias. Então, entre a data da publicação da pauta e a sessão de julgamento, tem de ter um prazo aí de 5 dias, tá?
incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a sessão seguinte. Então, os processos que não tenham sido, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados naquela pauta que foi determinada. Então, vamos voltar lá. A partir do momento que esse processo ele é devolvido para a secretaria do tribunal, em seguida ele é levado para o presidente vai designar dia para julgamento, ordenando que a publicação da pauta, tá? Entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento, 5 dias tem de ter pelo menos, tudo bem? Se o julgamento não for feito, vai se incluir em pauta nova, e salvo aqueles que automaticamente já foram adiados para a primeira sessão seguinte. Ainda dentro do tribunal, no artigo 937, a gente tem lá, né? Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido, e nos casos de sua intervenção, aos membros do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do 1021, tá? O que fala lá o 1021 para nós? Aqui a gente já chegou na fase de sustentação oral dessa apelação, tá? E aí, o artigo 1021 do CPC vai dar algumas regras que isso precisa ser cumprido. Ele fala o seguinte, né? Nos termos da parte final do caput do artigo 1021, no recurso de apelação, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário, nos embargos de divergência, na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente tem lá as questões de sustentação oral, então a gente tem a exposição da causa pelo relator, e aí o presidente dá a palavra para o recorrente e para o recorrido, para os advogados, apresentarem as suas sustentações orais, tá? A sustentação oral vai poder ser feita na apelação, no recurso ordinário, no especial, no extraordinário, nos embargos de divergência, na ação rescisória no mandado de segurança, no agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versem sobre tutelas provisórias ou de urgência em outras hipóteses previstas, em lei ou no regimento interno. Resumindo, não cabe sustentação oral de agravo interno, de embargos de declaração e de partes do agravo de instrumento. Por quê? No agravo de instrumento só cabe sustentação oral de decisão interlocutória que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, tá? Nos demais casos, cabe sustentação oral pelo recorrente, pelo recorrido, se for o caso pelo Ministério Público, no prazo de 15 minutos para cada uma das partes poderem apresentar as suas razões. E aí, na apelação, cabe a questão da teoria da causa madura. O que é a teoria da causa madura? O artigo 1013 fala: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no 485. Então, 485 são aquelas decisões na qual a gente não tem análise de mérito, a gente tem provavelmente um vício processual. Decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido da causa de pedir. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, em hipótese em que poderá julgá-lo. Decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Nessas hipóteses, o próprio tribunal pode fazer o julgamento do mérito, sem ter necessidade de remeter os autos novamente para o juízo ACO. Ele mesmo pode decidir, tendo em vista que a causa já está madura e que o tribunal já pode optar e fazer essa economia processual, para o processo não ter de retornar para o juízo de origem, prolatar nova sentença e aí com isso caber outros recursos. Quando a reforma da sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. O novo CPC tenta ao máximo essa economia processual para que esse processo não tenha que voltar para o juízo de primeiro grau para depois voltar para o tribunal. Então, se for causas que o tribunal consiga resolver, tá?
ele automaticamente vai fazer sem a necessidade de remeter os autos ao juízo de origem, ok? Pois, muito bem, resumindo essa apelação, né, os principais pontos, então. Ela cabe de sentença de juízo de primeiro grau, tá? Prazo de 15 dias para razões, 15 dias para contrarrazões. Ela tem efeito devolutivo, exceto nas características do artigo 1012. Interposta em primeiro grau, tá? Então, eu vou propor essa apelação, eu vou interpor essa apelação para o juízo de primeiro grau. Ele vai intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. Existindo, então, a apelação e as contrarrazões, vai para o tribunal, tá? O juízo de primeiro grau não faz admissibilidade, ele simplesmente remete para o tribunal. Dentro do tribunal, ela vai ser distribuída ao relator, que pode ter uma decisão monocrática, se tiver algum erro processual. Se não for caso de decisão monocrática, ele vai fazer o seu voto, vai encaminhar o voto para a secretaria. A secretaria, depois de tudo concluído, vai encaminhar para o presidente, que vai marcar lá a sessão de julgamento e vai colocar isso em pauta e publicar nos órgãos competentes para isso. Existindo o julgamento, vai poder ocorrer a sustentação oral por parte do recorrido e do recorrente no prazo de 15 minutos para cada um, tá? E se o tribunal entender que essa apelação ela já está madura, ele próprio pode decidir algumas questões sem ter a necessidade de encaminhar para o juízo ACO novamente para ele poder fazer essa reanálise. Essas são as minhas considerações sobre a apelação. Espero ter sanado aí algumas dúvidas com relação ao procedimento desse recurso. Deixo aqui novamente os dados das redes sociais, onde você consegue acompanhar todas as dicas, todos os vídeos e todas as informações a título do direito. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou aí à disponibilidade de todos para poder saná-las. Nos encontramos no próximo vídeo. Até aquele abraço.